Finalmente, Encanto já está entre nós e a gente vai falar sobre a nova animação da Disney sem spoiler no vídeo de hoje. O canal estava paradinho, mas a gente está de volta agora. Fiquei sem notebook um certo tempo e por isso eu fiquei sem postar vídeo. Afinal de contas, não dava para gravar, não dava para poder editar, não dava para fazer nada, né? E aí, por conta disso, o canal ficou esse tempo parado, mas a gente está de volta agora e de uma maneira triunfante para falar da mais nova animação da Disney, da 70ª animação da Disney, que é Encanto. Como eu disse, eu vou falar sobre Encanto sem spoiler, então não precisa ficar com medo, não se preocupe. Mais pra frente, quando o Encanto chegar no Disney Plus, aí eu vou e falo com spoiler, dá para poder aprofundar um pouquinho. Mas por enquanto, não fique com medo. Se você não assistiu Encanto, pode permanecer aqui e ficar comigo, já que hoje não tem spoiler. Encanto acabou de estrear no cinema aqui no Brasil no dia 24 de novembro. O Disney Plus vai chegar no dia 24 de dezembro. Então vai demorar um mês para que os assinantes do Disney Plus possam desfrutar de Encanto. Já vou falar logo para vocês que eu adorei Encanto. Eu assisti uma sessão dublada. Aqui, pelo menos onde eu moro, o cinema, né, ele não disponibiliza animação legendado. É muito difícil. Eu não lembro da vez que aqui disponibilizou a animação legendada, mas eu também não tenho o costume de ficar vendo animação legendada. Eu gosto de ver animação dublada, então para mim tá tudo certo. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre a dublagem, o que foi que eu achei da dublagem de Encanto, se eu gostei, se eu não gostei, mas eu pretendo sim, depois que o Disney Plus disponibilizar Encanto, de assistir Encanto legendado, até porque eu quero ver, né, no original como é que ficou as vozes. Eu fico curioso também para poder ver. Eu quero ver como é que ficou a voz da Stephanie Beatriz, que é a voz da protagonista Mirabel. Então eu quero ver para ver como é que ela deu voz a essa personagem. Pois é, né? A nossa protagonista aqui de Encanto é a Mirabel, essa jovem de 15 anos. Já falei dela aqui 300 bilhões de vezes, porque a Mirabel, ela é, né, uma das membros aí da família Madrigal que não tem dom, né? Isso não é nenhum spoiler, isso já foi ventilado aí aos quatro ventos desde quando o Encanto foi noticiado, que a pobre da Mirabel é a única que não tem um dom. E eu já vou logo dizendo que a Mirabel é aquele tipo de protagonista que cativa a gente desde os primeiros minutos que ela aparece. Eu achei uma personagem bastante empoderada do jeito dela, é uma personagem que lhe compra desde o início, que lhe cativa desde o início, e a Mirabel, ela se tornou instantaneamente aí uma das personagens femininas que eu mais gosto da Disney. Porque a Mirabel, né, já que ela não tem dom, ela prova pra gente, né, que mesmo você sendo diferente, mesmo você tendo algumas limitações na sua vida, mesmo assim você consegue fazer um monte de coisa, né? E é a Mirabel que ela vai movimentar a história de Encanto. Mas antes da gente falar um pouquinho mais da Mirabel, vamos falar um pouco da história da maneira geral. Eu estava pensando, né, quando eu saí do cinema, o Encanto não é uma história mirabolante. Você não espere uma história com reviravoltas, com vilões, com plot twist. Não tem nada disso, né? A Disney aqui, ela não inovou tanto. Para aquele tipo de pessoa que vai assistir as coisas esperando sempre ver coisas mirabolantes, coisas novas, talvez Encanto não agrade. Para mim, Encanto agradou muito, né? Justamente pela sua simplicidade. Até porque Encanto, para mim, é uma animação que tem coração. Eu senti, o meu coração ficou quente, né? Quando eu assisti Encanto, né? Então, para mim, agradou bastante. Porque é o seguinte, né? Existem dois tipos de pessoas na internet. Aquele tipo de pessoa que quer o mais do mesmo, e aquele tipo de pessoa que sempre quer ver coisa nova, né? Então, para as pessoas que sempre esperam uma coisa ou outra, você sempre acaba se desagradando, né? Quando você vê coisas que não vão lhe agradar, nem no sentido, nem no outro. A história de Encanto, ela é uma história que você já sabe mais ou menos aonde vai chegar. A Mirabel, ela é a chave para poder proteger a magia de Encanto, que também não é spoiler nenhum, e está sendo ameaçado por algo aí, que eu não vou falar muito para não dar spoiler. Então a Mirabel, ela é essa chave, né? E você sabe disso, né? Desde quando começa o filme. O filme deixa isso claro desde o começo. Até porque a Mirabel, ela é a primeira a ver a rachadura da casa, né? Isso também não é spoiler, porque já foi noticiado aí pela Disney, e também já passou aí desses teasers que a Disney solta. Mas mesmo você sabendo,
Aonde a história vai chegar, a história lhe pega, a história lhe cativa. Eu vou falar da experiência agora de alguém que viu todas as músicas de Encanto, né? A Disney liberou as músicas de Encanto, né? Tanto em inglês quanto em português, alguns dias antes da estreia, e eu ouvi as músicas de Encanto diversas vezes para chegar no cinema e saber cantar um pouquinho. E eu vou contar agora a experiência então de alguém que ouviu as músicas, né, e depois foi ver o filme. Obviamente, né, que as músicas aqui elas trazem algum spoiler, né? Você vê alguns personagens falando algumas frases, algumas coisas que você entende mais ou menos o que é que está acontecendo ali. Porém, quando você vai ver a música do filme, a experiência é outra, né? É interessante isso, né? Até porque, por exemplo, tem personagens que eu não sabia que cantava e que estão cantando na música, né? E tem músicas que, por exemplo, funcionam muito mais no filme, né? Tem músicas que é legal você ouvir só, mas tem música que é legal também você ver. Por exemplo, a música da Luísa, né? Que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela, é uma música que funciona muito visualmente, né? A Luísa, ela tá passando aí por algumas questões, ela é super forte e ela tá passando por algumas questões. E a música da Luísa, ela se passa, né? E a Luísa, ela vai estar contando ali o que é que ela tá sentindo para Mirabel. E é uma cena muito engraçada, né? Então você vê a cena, eu acho que funcionou muito melhor no filme do que eu ouvir só a música. Outra música que eu também acho que funcionou melhor no filme foi O Que Mais Eu Vou Fazer, que é a música da Mirabel com a Isabela, né? Que é a irmã perfeitinha da Mirabel, que tem um dom de criar flores aí por onde passa, e é uma música que as duas também estão tentando se entender ali, e eu gostei da música desde a hora que eu ouvi, foi uma das músicas que eu mais gostei, mas a cena em si, que se passa, né, a situação lá das duas, eu acho que funcionou também muito melhor no filme. Para mim fez mais sentido eu ver aquilo. Até porque a cena da Mirabel com a Isabela tinha momentos na música que eu ouvindo que eu não sabia se era a Mirabel ou era a Isabela que estava cantando, né? Então teve esse problema aí. E aí eu vendo a cena, eu conseguia distinguir quem é que estava cantando cada parte. Já que a gente falou das músicas, vamos continuar falando sobre ela, né? Tem a família Madrigal. Bem-vindo à família Madrigal. Eu vim pra falar dos Madrigal, lá vamos nós. Que é a primeira música, é a música que vai apresentar aí toda a família Madrigal, né? A Mirabel, ela tá apresentando a família Madrigal para algumas crianças e também para a gente, né, que está assistindo ali. Para quem não sabe que é a família Madrigal, para quem não sabe que a família Madrigal tem dons e para entender qual é o dom de cada personagem. Uma música que tem um certo, eu que moro aqui no Nordeste, tem um certo forrozinho, então eu acabei me identificando com relação a isso. Teve alguns momentos que eu achei que a música, né, ela tem algumas partes que ela é um pouco apressada. E teve alguns momentos que eu não consigo entender algumas coisas, né? Obviamente que quando eu estou ouvindo no fone, eu consigo entender melhor as palavras. Mas se eu estiver numa sala de cinema, né, como eu vi numa sala de cinema, teve alguns momentos que algumas palavras da música eu não consegui entender. Mas isso é típico do Lin-Manuel Miranda, a gente não falou, né? As músicas são de composição deles, de Encanto. O Lin-Manuel Miranda, ele bota aqui os seus traços, né, as suas características. O Lin-Manuel Miranda, ele adora fazer músicas e colocar meio que um rap, deixar a música apressada. E ele fez aqui em Encanto isso, né? Eu acho que talvez foi um problema da dublagem brasileira, que ficou um pouco apressada no final da música da família Madrigal. Ainda continuando falando da música, né? Tem a música da Mirabel, né? Que ela vai contar lá o que é que ela qual é o dilema da Mirabel, né? A Mirabel, ela se mostra muito incomodada com o fato de ela não ter dom, e aí a música ela vai abordar isso. A cena é bem legal também, porque você consegue comprar, você consegue entender o dilema da Mirabel. Como eu disse, a Mirabel, ela é uma personagem que lhe cativa desde o começo, e a música dela vai servir para poder lhe conectar mais ainda com ela. Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Música Não Falamos Sobre o Bruno é a música, como o próprio nome diz, vai contar por que os membros da família Madrigal não têm muita simpatia pelo Bruno, né? Pelo menos na visão deles, eles vão mostrar por que o Bruno é um perigo, né? Por que eles não mencionam o nome do Bruno.
E a Mirabel, ela quer entender isso, né? E a cena é muito engraçada. A cena mostra, né, a visão de todos os membros da família Mirabel. A música é meio lentinha, tem muitas partes de rap. Outra música de encanto é Dos Oruguitas, que é a música que é uma das grandes apostas aí da Disney para o Oscar de 2022. E é a música que vai contar aí a origem da família Madrigal, né? Vai contar a história da Abuela Madrigal. Eu vou dizer para vocês que a música é muito bonita, porém a cena ela não é tão impactante assim em alguns momentos. Porque a cena que mostra os dois oruguitas ela é mostrada de uma maneira bem compacta no começo do filme. Então, desde o começo do filme, você sabe o que aconteceu com a Abuela, né, com a avó, com a Alma Madrigal e com o avô da Mirabel. E aí depois a cena vai se repetir na cena dos dois oruguitas. Então perde um pouco o impacto, porque você já sabe o que vai acontecer. Obviamente que na música, né, dos dois oruguitas, essa cena vai ficar mais estendida, né? Você vê ali como foi a luta da Abuela Madrigal. A última música mesmo, né, que é cantada por personagens, é a música Você, que é a última música, né, de personagens, e que é a música que é cantada por todos os personagens da família Madrigal e que mostra a união da família Madrigal. É uma cena também bastante emocionante. Foi uma das músicas que eu me emocionei. Eu não chorei no filme, mas eu me emocionei nessa música aqui. Tem um momento que chega a vila toda e aquele momento ali, eu não sei porquê, acabou me emocionando. E a música também, né, que eu até pensei que era a música dos créditos, mas ela está presente no filme, que é a música que ela apareceu muito aí, né, desde o início da divulgação de Encanto, que é a música Colômbia Me Encanto. Que é a música que serve aí para finalizar o filme e para mostrar um pouco da vila também, para mostrar um pouco da vida daquelas pessoas. E aliás, gente, você sabe que Encanto, né, ele foi o famigerado filme aí que teve no início a divulgação dizendo que o filme se passaria no Brasil, mas o filme se passa na Colômbia. Pois é, fora essa parte aí da música Colômbia Me Encanto, nada mais remete a fato do filme se passar ou não na Colômbia. Eu já esperava isso e me deixou um pouco frustrado isso. Agora falando um pouquinho dos personagens, já que a gente falou das músicas, vamos falar dos personagens. Já falei da Mirabel, que é uma personagem bastante empoderada do seu jeito. Ela é uma personagem quebrada, mas é uma personagem que sabe que ela tem algo dentro dela, né? Algo que impulsiona ela, né? Que move ela, que ela não entende muito bem. E como eu disse, é uma personagem que você se cativa com ela desde o início. A Isabela e a Luísa são as irmãs da Mirabel e que são personagens que têm também um destaque aqui na trama. Você vai entender um pouco da relação da Mirabel com a Luísa e com a Isabela, que são relacionamentos diferentes. Na verdade, gente, o que move toda a trama de Encanto é essas relações aí entre a família, né, dos membros da família Madrigal. A Isabela é aquela filha perfeitinha, ela é a filha mais velha da família Madrigal. Ela tem o poder, ela tem um dom de criar flores por onde passa, né? Eu até pensei que ela controlava a natureza, né, as plantas, mas ela não, ela faz nascer flores por onde ela passa. E ela tem um atrito com a Mirabel, entre ela e a Mirabel, né? Ela aparentemente ela menospreza a Mirabel. A Luísa, ela é aquela mulher corpulenta, fortuna, mas ela é aquela pessoa que ela não é só músculo, né? Você vê que ela tem sentimentos. E eu gostei muito da Luísa, né? Apesar dela ser toda corpulenta, toda grande, você pode pensar que tem uma barreira ali entre ela. Não. A Luísa, ela tem sentimento e você consegue ver esses sentimentos da Luísa. E ela chora e ela demonstra os sentimentos. Eu gostei muito dela. E outra coisa que eu gostei muito da Luísa é que ela é toda corpulenta, ela é toda forte, como eu disse para vocês, mas ela, pelo que eu percebi, ela sofre um pouco de ansiedade, né? Por conta de tudo que ela carrega nas costas dela, literalmente, né? Eu acho que ela sente o fardo da família Madrigal, e a gente pode perceber isso na música dela, né? Quando ela fala sobre os sentimentos dela, desse fardo que ela carrega. Eu senti, como eu disse, ela um pouco ansiosa. E é legal também, né? A gente vê personagens jovens, né? Que vão conversar com crianças, falando, né, mesmo que de uma maneira não tão aprofundada, falando um pouco sobre ansiedade. Os pais da Mirabel é a Julieta e o Agostinho.
A Julieta, eu não vou ter muito o que falar sobre ela, apesar de ter gostado dela. Ela tem o dom de cura, né? Ela cura as pessoas através do alimento, mas a Julieta, ela é a mãe da Mirabel e é aquela mãe zelosa, preocupada com a filha. Então não tenho muito para falar sobre ela. Eu tenho mais para falar do Augustin, que é o pai da Mirabel. Ele não tem dom, né? Ele não tem nenhum poder, já que ele não nasceu na família Madrigal, né? Ele se casou com alguém da família Madrigal. Mas por que eu me surpreendi com o Augustin, né? Eu não achei muita coisa sobre ele, mas o Augustin, ele é um personagem muito engraçado, ele é um pai muito zeloso e preocupado com suas filhas, e ele é um cara muito atrapalhado. E o jeito dele, né? A personalidade dele se casa muito com a Julieta, né? Com o dom da Julieta. E você vê isso funcionando no filme. Eu achei muito legal os roteiristas terem pensado nisso, né? Como é que um cara desastrado vai se casar, né, perfeitamente sua personalidade com alguém que tem o poder de cura? Tia da Mirabel é a tia Pepa. Ela é uma personagem, ela é uma mulher, né, extremamente melodramática, dramática. Ela tem o poder de controlar o tempo, o clima. Ela vive com nuvens na cabeça, com chuva, até por conta desse temperamento dela melodramático. E às vezes chega a ser um pouquinho chata, mas mesmo assim eu gostei da personagem. Eu achei ela engraçada. E ela é casada com o Félix, né? E cabe a ele, então, a tentar acalmar um pouco a sua esposa, esse temperamento dela melodramático. Peppa e o Félix, eles têm 3 filhos, né? Que é o Antônio, a Dolores e o Camilo. O Antônio, ele é um personagem que também foi divulgado aí, né? Que ele vai ganhar o seu dom durante o filme. E ele ganha o dom de conversar com os animais, né? E, aliás, tem muito animal aqui em Encanto, né? Tem capivara, tem onça, tem tucano, tem rato, tem tigre. E o Antônio, ele vai se comunicar com esses animais, né? Até uma cena muito bonita. Você vê que o Antônio e a Mirabel, eles têm uma ligação. E tem um momento que o Antônio ele vai ganhar o seu dom e você vê essa ligação forte entre os dois. Eu achei muito bonita essa cena. Já o Camilo, ele é aquele cara que ele ele é um metamorfo, ele consegue se transformar em outras pessoas. E ele também é aquele cara que eu percebi que ele não tem papas na língua. Ele é muito sarcástico, ele tem a língua afiada e ele às vezes fala sem pensar. A Dolores, ela tem o poder de ouvir, né? Ela tem uma audição muito aguçada. E apesar dela ouvir muito, eu achei uma personagem meio calada, né? E ela, pra mim, eu interpretei ela como uma típica fofoqueira. Ela não consegue, às vezes, guardar o que ela ouve. E isso faz com que, em alguns momentos do filme, tenham cenas muito engraçadas. Mas eu senti falta de mais do Dolores e do Camilo, principalmente, né? Você não vê muito dos personagens, né? Eu queria muito mais conhecer mais dos personagens, né? Quem sabe aí no Disney Plus, né? Que a Disney adora não finalizar suas coisas, quem sabe possa ser que tenha alguma coisa de Encanto do Disney Plus e a gente conheça um pouco mais do Camilo e da Dolores, né? Porque são 2 personagens que eu gostei bastante. O Bruno é o tio que consegue prever o futuro e também foi divulgado aí que ele é aquele personagem que sumiu misteriosamente porque ele foi hostilizado pela família, pelas suas previsões, né? A família não entende suas previsões e não só a família, né? Como também a vila, e ele acabou sumindo por conta disso. E eu achei o Bruno bastante engraçado, ele é supersticioso. Quando a Mirabel encontra com ele, é muito engraçado, né? Ele tem todas as artimanhas de uma pessoa que é supersticiosa e ele está exilado da família Madrigal e a Mirabel, ela sente, né, que o Bruno não é feliz por estar exilado, né? Ele pensa que o exílio dele é uma coisa boa e depois a gente vai ver como é que isso vai ser trabalhado. E a gente tem a abuela Madrigal, né? A alma Madrigal, a avó da família Madrigal, a matriarca, a guardiã da vela, a guardiã da família Madrigal, e é aquela personagem que ela faz de tudo para poder guardar a sua família, né? Mesmo que suas ações sejam um pouco tortas. Uma das coisas que o Canto me fez pensar foi em um ditado, né, que a gente escuta muito, por exemplo, nos filmes do Homem-Aranha, né? Com poderes vem grandes responsabilidades, né? Os membros da família têm as suas responsabilidades, têm os seus dons, e a gente vê que esses dons eles são compartilhados com as pessoas da vila. Em determinados momentos, né, a gente consegue ver esse dilema aí, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né?
E Encanto é muito mais sobre isso, né? Sobre as responsabilidades que a gente tem, sobre também você entender a sua família, como também você tentar entender um pouco sua família, tentar entender quem está ali próximo de você. E também faz você pensar que nem sempre você conhece bem 100% os membros da sua família, né? Os membros da nossa família têm camadas e cada um tem o seu dilema, tem as suas limitações. E Encanto ele trabalha muito sobre isso, né? Sobre você perceber o outro, né? Sobre o que que você pode fazer para realmente ajudar o outro, né? O que que você pode fazer para tornar a vida do outro mais fácil, né? E o quanto caótico também é você viver em família, né? Porque a família, né, os grandes atritos, né, do nosso dia a dia muitas vezes estão na nossa família, né? Eu disse que ia falar um pouco da dublagem, né? A dublagem, eu gostei da dublagem, eu gostei principalmente da dublagem dos personagens masculinos, porque eu consegui diferenciar a voz dos personagens masculinos. Dos personagens femininos, eu gostei da dublagem da Mirabel, não desgostei da dubladora da Mirabel, porém, nas músicas, né, as outras personagens, inclusive também algumas vezes a dublagem da Mirabel, eu não conseguia diferenciar a voz de quem é que estava cantando ali naquele momento, né? Principalmente antes de ouvir, quando eu ouvia as músicas, né? Eu não consegui diferenciar quem é que estava cantando. Eu só consegui diferenciar quem estava cantando quando eu cheguei da sala de cinema e vi a cena. Então, eu acho que eu só essa criticazinha que eu poderia fazer, né, com relação a isso, mas eu não entendo de dublagem, eu não sou dublador. Então eu acho que eu achei as vozes um pouco parecidas, principalmente das personagens femininas. E como eu disse, em alguns momentos eu achei a dublagem um pouco rápida, né, em algumas músicas, mas isso aí também são características das músicas, né? Algumas músicas que tem essa parte aí de ser rápida e tem algumas músicas, algumas palavras que eu não consegui entender. Mas enfim, Encanto é um bom filme, sim, é um bom filme para você assistir com sua família, porque é um filme sobre família, né? Então vale muito a pena você assistir com sua família, sim. E eu gostei bastante de Encanto e, como eu disse, já tô doido para rever no Disney Plus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica aqui, esse review. Eu me segurei muito para poder não dar spoiler para vocês. E quando o Encanto sair no Disney Plus, eu volto para gente falar mais sobre o filme com spoiler, porque tem algumas coisinhas que a gente precisa falar com spoiler, sim senhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo aqui do seu Mundo Camundongo. Tchau!